Olá a todos. Eu sou acadêmica da Faculdade da Uniaselv, acadêmica Thaisa Ribeiro da Silva Gomes de Lima, onde estarei apresentando o trabalho Estágio Curricular Obrigatório 2, Exames Iniciais do Ensino Fundamental. A área de concentração que eu escolhi foi Metodologias de Ensino, tendo como tema Instrumentos de Avaliação no Ensino Fundamental. A justificativa do meu trabalho o presente trabalho tem como objetivo apresentar as experiências vivenciadas no estágio supervisionado 2 no ensino fundamental, considerada uma fase de grande importância para o nosso desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional. A ideia central deste trabalho consiste na metodologia de ensino, dando ênfase nas formas e instrumentos de avaliação no ensino fundamental. As 3 palavras-chave que eu escolhi foram instrumentos avaliativos, metodologias e vivências. Os objetivos que eu queria alcançar com as crianças foram conhecer os estados físicos da água, identificar cada estado físico da água, trabalhar a oralidade, aprender a adição dos números, aprender a subtração dos números, trabalhar a construção de número, conscientizar sobre a importância da reciclagem, estimular a reciclagem, conhecer os tipos de lixos que produzimos, construir palavras, conhecer os tipos, separar as sílabas mais complexas, construção de números, retomar a tabuada, entre outros objetivos que não coubem no slider, como trabalhar em grupo, trabalhar o amor ao próximo, trabalhar valores, entre outros que não coube aqui. A fundamentação teórica, que é a parte central do meu trabalho, fala sobre o presente artigo irá abordar o que é e qual é a importância da avaliação escolar. A avaliação é intrínseca ao processo educacional. Seu significado ainda é comumente associado às práticas tradicionais, classificatórias e punitivas, com a aplicação de provas que resultam em atribuição de notas ou conceito para posterior aprovação ou reprovação. Mas será que apenas a aferição de pontos corresponde a uma efetiva verificação da aprendizagem? A resposta, você já sabe, é não. É sobre isso que iremos falar. É que tradicionalmente a avaliação foi concebida como uma forma de controle que, por meio da seleção, incluía poucos e excluía muitos. A concepção de avaliação por muito tempo foi reduzida à prática de exame. Steven, 2012, página 86. Agora eu vou ler para vocês uma citação de Hoffman sobre a avaliação. A avaliação pode ser vista como um meio de diagnosticar os conhecimentos prévios trazidos pelos alunos, para que na interação e com a mediação do professor o conhecimento seja construído, pois assim é que se poderá verdadeiramente praticar uma avaliação de qualidade e que possa proporcionar a todos de forma equitativa a quantia de um processo
de aprendizagem onde prevaleça a qualidade e o respeito às reais condições do aluno. Hoffman, 2014, página 86. Por meio de fundamentar teoricamente e refletir acerca de sua prática pedagógica diária no processo de ensino ou aprendizagem, a avaliação tradicionalmente representa a discriminação e a sociedade com suas práticas e valores ideológicos. A avaliação tradicionalmente representa a discriminação e a seletividade impostas pelos contextos sociais. Hoffman, 2014. Então, como vocês podem ver, o trabalho aborda, aqui está resumido, né? Mas em si o trabalho aborda as formas de avaliação desde que se iniciaram, né? Há anos atrás, era avaliado somente por aferição de notas, né? Pelo QI, pela inteligência das pessoas, onde elas eram separadas, né? E incluídas somente as que provavam a inteligência por notas, né? E as que não atingiam uma nota, elas eram excluídas, né? E também era muito utilizado o método da decoreba, né? Que era, as pessoas tinham que decorar os conteúdos, tinham que decorar as coisas e eram avaliadas assim, né? Se não atingissem uma nota, se não atingissem a decoração das coisas, elas eram totalmente excluídas e foi se aperfeiçoando, né, com o passar dos anos, as formas de avaliação. E hoje em dia a gente pode perceber que é totalmente diferente, né, as formas de avaliação, que cada aluno tem o seu jeito de aprender, né, nenhum aprende da mesma forma. Hoje em dia os professores são orientados a trabalhar com cada aluno do seu jeito e entender, né, o desenvolvimento de cada criança, que nem todas são do mesmo jeito, né. Então, para concluir a fundamentação teórica, que seria o meu trabalho, podemos concluir a grande importância da avaliação como ferramenta pedagógica para o cotidiano nas escolas de ensino fundamental. Contudo, o que se percebe é que no dia a dia dessas escolas, especialmente no mundo atual que vivemos, é que ao avaliar a aprendizagem, apesar de inúmeros avanços teóricos dos estudos pedagógicos e relativos ao desenvolvimento psicomotor das crianças e adolescentes, ao longo das últimas décadas ainda se encontram resistências por parte de professores quanto às inovações e propostas de uma avaliação de fundamentação mais humanizada, cujo pressuposto teórico seja a ênfase na qualidade e não apenas na quantidade. Avaliar é um processo de ensino e aprendizagem, é um importante processo contínuo no cotidiano escolar e deve propiciar aos estudantes avanços progressivos e qualitativos, e aos professores a satisfação dos bons resultados de sua prática docente. Essa seria a conclusão da minha fundamentação teórica, né? Onde podemos ver que a avaliação ela é um processo contínuo, né? Que as crianças devem ser avaliadas somente pelo que elas aprenderam a partir do momento que elas são avaliadas a partir de provas, não pode ser avaliada somente a partir de notas, né? Sim, um processo contínuo no decorrer do ano, no decorrer das atividades, do desenvolvimento das aulas durante o ano, né? Podemos concluir, né, que é de grande importância a forma de avaliar. É que hoje em dia os professores recebem diversas capacitações, recebem formas de como trabalhar em sala de aula, né? Mas mesmo assim, existem
bastante professoras que têm grande resistência, né? Que aprenderam de uma forma e não querem mudar o seu jeito de ser, de avaliar, da forma que aprendeu, né? Mas enfim, com o passar do tempo, as pessoas vão mudando, as coisas vão mudando e os professores têm que se aperfeiçoar nesses avanços, né? Essa seria a conclusão da minha fundamentação teórica. A metodologia. O estágio foi seguido um cronograma das aulas da professora regente, onde as aulas são intercaladas entre português, matemática, geografia, história, ciências e ensino religioso.